E Diego Pavão, nosso editor de assuntos internacionais, também com a gente aqui no estúdio. Bem-vindo, hein, Pavão? Obrigado, Elisa. Bom dia. Bom dia para quem acompanha o live. Estávamos juntos aqui nos últimos dias falando sobre Gaza, na segunda-feira. Nossa, incrível, né? A gente faz tanta coisa, tanto assunto todo dia, que parece que foi ano passado. Um tempão, Na segunda-feira, com a libertação de reféns, os prisioneiros e tudo aquilo. O Diego Pavão deu um show de conhecimento aqui, foi bem isso mesmo. O que é esse tal desse Tomahawk? Esses armamentos, né? Porque será o momento para Zelensky pressionar Trump a fornecer esse armamento específico aos ucranianos. É um míssil chamado Tomahawk, que pode mudar a dinâmica do conflito e dar uma dor de cabeça para os russos. Já tem algumas imagens aí aparecendo, e por qual motivo a gente traz esse assunto aqui também com o Pavão? Porque quando a gente falou sobre, por exemplo, o Domo de Ferro no Oriente Médio, chamou muita atenção, a gente explicou aqui, porque desperta o interesse, até porque é muito dinheiro envolvido, né, na compra, no fornecimento disso tudo. Por que esse míssil é tão importante, Diego? O que ele tem de diferente? Bom, em primeiro lugar, ele é um míssil que poderia mudar o equilíbrio de forças da guerra, porque ele é um míssil de ataque profundo, Elisa. Quando a gente fala de ataque profundo numa guerra, a gente está falando de um míssil que pode ir além da linha de frente da guerra. Ele pode ir além do campo de batalha, destruindo outros locais, como locais de fornecimento para a infraestrutura militar. Ou seja, a gente está falando de local de produção e armazenamento de combustível, outros armamentos, drones, ou seja, muito além da linha de frente do inimigo. Ou seja, ele pode realmente mudar esse equilíbrio de forças da guerra. E eu conversei com o professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, o professor Sandro Teixeira Moita. Ele me falou assim, olha, ele pode sim mudar a dinâmica da guerra, desde que ele seja usado em larga escala. E isso poderia fazer os radares russos não interceptarem esse míssil. Vamos mostrar aqui na nossa tela algumas características desse míssil para a gente entender por que ele é tão poderoso e tão importante. Que interessante. Eu já me conectei ali à grana, mas o Diego já vai chegar lá, no custo vou chegar nesse ponto. Tudo. Essa é uma desvantagem, vou explicar por quê. Tá. Bom, primeiro, ele é um míssil de longo alcance, 2.400 quilômetros de alcance máximo. Para a gente ter uma ideia, a distância entre Kiev e Moscou é de 800 quilômetros. Ou seja, esse míssil poderia chegar facilmente a Moscou. Por isso ele pode ser um problema para os russos. São Paulo até Porto Alegre são 1.200 quilômetros, ou seja, é mais perto do que de São Paulo até Porto Alegre, Exato, 800 quilômetros apenas. Então, só nesse primeiro quesito que você nos traz, ele já seria eficaz. Seria um problema para os russos, exatamente. Seria uma vantagem para os ucranianos, mas um problema grande para os russos. Ele tem uma velocidade alta, 885 km por hora em média. Para a gente ter uma ideia, Elisa, 885 km por hora é 70% da velocidade com a qual o som se propaga no espaço, ou seja, ele é muito rápido e isso poderia fazer os radares russos darem uma bagunçada ali por causa dessa velocidade e isso dificultaria a interceptação. Ele é um míssil de voo baixo, isso também dificulta muito a interceptação porque no voo baixo ele escapa mais fácil dos radares, ou seja, a interceptação fica difícil também por causa desse quesito. Ele é um míssil de combustível sólido. A gente está acostumado a ver o combustível líquido sendo usado em armamentos, em mísseis, em aviões. Nossa, eu nem sabia. Existe o combustível sólido. Poucos países têm essa tecnologia. Ele é uma vantagem, o combustível sólido. Eu vou explicar por quê. O combustível sólido ele permanece dentro do míssil o tempo todo. Ele não precisa ser reabastecido ou abastecido, na verdade, antes de ser disparado. O tempo de abastecimento dificulta a resposta rápida a um ataque. No caso desse míssil, ele pode ser disparado a qualquer momento, porque o combustível já está dentro dele. A gente fala isso, na verdade, Elisa, porque o combustível líquido, ele se degrada, vamos dizer assim, ele vence, expira mais fácil quando ele está colocado dentro do armamento. O sólido, não. Ou seja, ele não precisa ser reabastecido, ele já está lá. Que coisa interessante. Ou seja, na hora de solicitar, que é horroroso até falar sobre isso, porque isso significa a morte de alguém. Exatamente. Né? Então, mas na hora de uma guerra, um conflito, uma defesa, na hora de usar, não precisa do tempo ainda de abastecimento, que isso requer uma logística gigantesca. Exatamente. A logística de armazenamento, de conservação também é mais fácil, porque ele é um combustível, como eu disse, não se degrada tão rápido, ou seja, é uma vantagem. Ele tem propulsão a jato. Isso quer dizer, na prática, que ele funciona como um avião. Ele não depende só
do impulso, da força, da propulsão, na verdade, que ele tem com o lançamento dele. Depois que ele é lançado, ele voa como se fosse um avião na prática. Ele tem um motor a jato. E isso, claro, faz muita diferença, considerando que é um míssil de longo alcance. Bom, aqui a desvantagem dele. Ele é muito caro. 13 milhões e meio de reais por unidade de míssil. Só que, Elisa, a gente tem que lembrar que esse é um míssil que detona no alvo. Ele não é reutilizável. Ou seja, cada disparo vai custar isso. Esse é o valor do míssil por disparo. É um valor muito alto. Os Estados Unidos têm muito desse míssil, poderiam fornecer para a Ucrânia. Como o Américo disse, isso poderia ser entendido ali como uma escalada das tensões. E também pode ser uma arma para o presidente Donald Trump pressionar Vladimir Putin, porque Trump ainda está meio em cima do muro, se manda esse míssil para os ucranianos ou não. Elisa, vamos mostrar a nossa segunda tela, que tem outras características bem importantes desse míssil também. Muito interessante. Ele é lançado por via terrestre. Toda vez que tem um lançamento por via terrestre, ele é mais fácil de ser movido. Na prática, lançamento por via terrestre, o míssil sai de uma espécie de um container. Esse container pode ser movido com muita facilidade. Ele pode ser, inclusive, escondido para não ser atacado pelo inimigo. Ou seja, isso permitiria muito mais praticidade para se lançar esse míssil, que normalmente, inclusive as imagens mostravam isso, esse míssil é lançado de navios ou submarinos. Mas desde 2019 os Estados Unidos têm um sistema chamado Typhoon, que pode lançar esse míssil a partir da via terrestre, e isso dá mais agilidade no campo de batalha. Caramba. Bom, ele é um míssil extremamente sofisticado. Ele tem um sistema de GPS muito preciso. A precisão dele, para a gente ter uma ideia, é de 1 ou 2 metros a partir do alvo. Ou seja, ele pode atingir em cheio alvos importantes para o inimigo. É por isso também que ele é muito caro, por causa desse sistema de GPS. Ele pode ser manobrável em pleno ar. Por isso eu falei que ele, na prática, ele funciona como um avião, ou seja, ele pode mudar o curso dele em plena rota, ele pode, inclusive, desviar de obstáculos, montanhas, é um míssil muito sofisticado. Ele é de relativamente fácil operação, Elisa, porque os ucranianos que operariam esse míssil, caso os Estados Unidos mandassem, eles já estão acostumados a operar mísseis de longo alcance, outros tipos de projéteis, e isso poderia ser um facilitador para operar o Tomahawk também. Ou seja, não precisaria de muito treinamento para os ucranianos operarem esse míssil. Eu falo isso, Elisa, porque é o seguinte, quando a gente fala de um míssil que os Estados Unidos enviariam, eles enviariam só o míssil. Eles não enviariam oficiais ou autoridades do exército que operem esse míssil, porque ter soldados ou militares americanos em solo ucraniano seria uma escalada muito grande do conflito. Ou seja, o que aconteceria se os mísseis fossem enviados é que os Estados Unidos treinariam os ucranianos para operar aqueles lançadores que eu falei, aqueles lançadores de mísseis terrestres. E como os ucranianos já estão acostumados com sistemas parecidos, seria um míssil de fácil operação. Bom, o último item aqui é bem importante. Ele é um míssil que hoje ele não tem uma ogiva nuclear. É importante deixar isso claro. Ogiva é aquela parte do míssil que detona, que causa a explosão de fato. Podem ter ogivas convencionais, que é o caso atual, né, desse míssil. Ele tem uma ogiva de explosivos, TNT, como muitos outros mísseis, mas ele também pode ser equipado com uma ogiva nuclear. Isso não vai acontecer nesse momento, não tem qualquer indício disso. Os Estados Unidos chegaram a operar, aliás, não a operar, mas colocar uma ogiva nuclear no míssil Tomahawk lá em 2013, mas desde então isso foi, vamos dizer assim, esse projeto foi aposentado e hoje eles não têm ogivas nucleares, mas eles teriam um espaço ali dentro deles para ser colocado uma ogiva nuclear. E isso, claro, é uma característica que elevaria muito a escala desse conflito, né? Quando a gente fala de usar uma arma nuclear num conflito que até então não tem esse tipo de armamento. Diego, eu tô com um sentimento, e até imagino que muita gente assistindo possa estar impressionada com a tecnologia, ao agora observarmos as imagens desses treinamentos de lançamentos desse míssil e o valor. Porque quando você pega 13 milhões... eu não sei se são 13 milhões de reais. Eu já converti para real. Já convertido. Vamos voltar aqui para a bancada. Porque não tem como a gente, enquanto ser humano, não pensar assim, meu Deus, quantas escolas você constrói, quanta gente você alimenta, ou seja, como a defesa de um país custa caro. Sim. E até, eu não sei se você tem aqui de cabeça quais são os países que mais investem em defesa, mas Estados Unidos, lógico, está ali entre... Sim, entre os primeiros. Entre os primeiros. China, Estados Unidos, Rússia.
Ou seja, são milhões, milhões e milhões de dólares investidos nisso para equipamentos que você deseja que não seja utilizado, né? Exatamente. Essa é a grande discussão hoje no mundo, né, Elisa? Sobre aumentar gastos de defesa e não usar esses gastos para áreas, como você falou, educação, segurança alimentar, saúde. É claro que quando a gente tem um conflito na Europa, muita gente, muitos países e muitos governos vão ficar assustados com esse tipo de escalada. E é natural que esses gastos acabem sendo revertidos para o setor militar. Inclusive, essa é a grande discussão com o presidente Donald Trump. Ele quer que os países da Europa, os países da OTAN, na verdade, a Aliança Militar do Ocidente, invistam mais em armamento militar, em defesa militar. Porque ele diz, né, e essa faz parte da retórica dele, isso faz parte da retórica, ele diz o seguinte, olha, eu aqui os Estados Unidos, eu estou investindo muito em gastos militares e vocês aí na Europa não estão investindo. E eu estou acabando cobrindo, acabo que eu cubro a conta de vocês. Sim. E aí alguns países começaram a aumentar esses gastos militares, principalmente nos últimos meses, com a volta dele à Casa Branca. E aí mostram para os outros, não mexe com a gente que a gente tem, né? Por isso que eles filmam também isso é uma publicidade, para você mostrar para os outros, cuidado que a gente tem esse tipo de material por aqui, não mexam com a gente. Isso é a dissuasão, né? Militar. É você fazer o seu inimigo mudar de ideia, mostrando o poderio que você tem. Diego Pavão, eu já falei 50 vezes, vou falar 51. É sempre maravilhoso, viu? Quando você está aqui explicando. Obrigado, Elisa. Porque tem conhecimento, sabe? Propriedade, explica bem. Olha só que a gente conseguiu compreender aqui, para além dos sentimentos bem adversos que a gente tem ao perceber o quanto custa tudo isso. Diego Pavão, nosso editor de assuntos internacionais. Obrigada. Obrigado. Até a próxima, Pavão. Elisa.